Do Vasco da Gama, sem escada. Ramon Dias promete uma equipe mais ofensiva em sua estreia no Cruz Maltino. Roda VT. Após o período sem jogos, enfim o Vasco está próximo de voltar aos gramados. Está nos momentos decisivos para Ramon Dias definir o time que vai a campo no domingo contra o Atlético Paranaense em São Januário. A tendência é que se veja um time mais ofensivo, com a cara das equipes do técnico argentino. Um dos times mais emblemáticos de Dias já foi, inclusive, superado pelo Vasco. Quem aí lembra do golaço de falta de Juninho Pernambucano, em pleno Monumental contra o River Plate do próprio Ramon Dias em 1998, na campanha do título da Libertadores Cruz Maltino? O reencontro é em cenário bem diferente e sem torcida, pelo menos na primeira partida. Isso porque o clube conseguiu liberação para ter parte de seus torcedores na partida contra o Grêmio no dia 6 de agosto. Mulheres, crianças e deficientes poderão comparecer em São Januário e prometem fazer muita festa para empurrar o Cruz Maltino em busca de recuperação no Campeonato Brasileiro. A era Ramon Dias está prestes a começar, com a missão de recuperar a confiança do vascaíno na luta contra o rebaixamento. Quantos dias o Ramon teve? 10 dias mais ou menos para treinar, né, o Pedrosa? Isso aí. Você tá animado com essa era, Ramon Dias? Fernanda, eu sempre falei o seguinte, cara, eu não sou um cara que criticava o Barbieri, que é um fraco, não sei o que, eu não falo isso de um profissional, eu acho que o Barbieri não é esse profissional. O fato é, ele teve 7 meses com tempo o suficiente para treinar o Vasco da Gama e o trabalho não deu liga. Inclusive a diretoria demorou para demitir o Barbieri. O Ramon Dias, Fernanda, a carreira do Ramon Dias é infinitamente superior à carreira do Barbieri. Isso não é um demérito do Barbieri, não. Eu tô querendo aqui elogiar o Ramon, que é vencedor, que sabe jogar sob pressão, que já treinou grandes times e que durante 10, 11, 12 dias aí, teve tempo para trabalhar e conhecer um pouquinho desse elenco do Vasco da Gama. Eu estou esperando uma melhora da água pro vinho? Não é isso que eu estou esperando, mas eu estou esperando um Vasco mais organizado, mais competitivo, com condições, por exemplo, de você vencer o Atlético Paranaense dentro de casa e encostar na briga para sair na zona do rebaixamento, porque hoje o Vasco está atrás e tem a oportunidade de você empatar, ficar a um ponto do Bahia que está fora. Então assim, Fernanda, de verdade, eu acho que o Vasco precisa urgentemente de reforço. Se não tiver reforço, a missão do Vasco de não cair é muito difícil. É muito difícil. Então é por isso que eu sempre avalio aqui o trabalho da diretoria muito abaixo do esperado. Ao mesmo tempo, você ter um técnico, eu já falei isso aqui no programa, é mais importante do que você ter um craque. E é o técnico que organiza, é o técnico que consegue tirar dos jogadores melhores coisas, mais potencial. Então eu acredito no trabalho do Ramon, mas sem reforço, fica difícil até para ele. Ô Pedrosa, esse interesse do Vasco no Abel Hernandes é verdade? O que é verdade, tá acontecendo? Fernanda. É verdade, foi o que a gente trouxe ontem. O Vasco fez uma proposta diretamente ao agente do jogador. Só que o presidente do Peñarol não tem a intenção de liberar o Abel Hernandes, que tem contrato até o final do ano com o Peñarol e ele está sendo utilizado lá. Eu já falei aqui, a última vitória do Peñarol foram com 2 gols do Abel Hernandes. É na Argentina que você falou que eles cumprem o contrato até cumprem o final? Contrato. É na Argentina? Na Argentina eles não têm costume de quebrar contrato no meio. No Uruguai. E aí eu posso falar de outro jogador que o Vasco fez proposta também, que é o Michel Santos, um atacante do Talleres, que tem 30 anos, é um cara que já passou por outros times também na Argentina, faz uma boa temporada lá no Talleres e que o Vasco fez uma proposta. Essa primeira proposta não agradou. O presidente do Talleres já falou, a gente tem uma ótima relação com o Vasco da Gama, mas se quiser tirar o nosso atacante daqui, vai ter que pagar mais, até porque ele tem contrato, se eu não me engano, até 2025. É um bom jogador, inclusive, na minha opinião, tá num momento melhor do que o Abel Hernandes, só que é aquilo que o Vasco esbarra, Fernanda. Infelizmente, vamos falar rapidamente, quando você está no desespero, o mercado inflaciona. Porque os times sabem a situação do Vasco. E o Vasco hoje, para tirar um jogador de outra equipe, vai ter que pagar mais do que teria que pagar justamente pelo desespero. E aí a negociação acaba sendo um pouco mais longa. Mas o fato é, a urgência tem. E mais difícil, né, Vene? O Vasco tá que nem eu quando ia pra noite, só não. É só não. Só não. É não o tempo inteiro. Primeiro o jogador olha a tabela e fala, porra, esse time aqui tá na zona de rebaixamento. Eu vou lá pra quê? Isso aí é igual quando tu vê aquele avião que tu fala assim... Vou não vou. Ó, tem um bom exemplo aí, recente, o Pedrosa deve concordar comigo, sobre a falta de planejamento no Vasco. O atacante Juan Cruz, que era do Santos. Sim. O cara veio, jogou 2 jogos, sendo que ficou 37 minutos em campo, e o Vasco aceitou liberar, por quê? Porque o jogador não seria aproveitado. Por que ele foi contratado?
E por que entendeu? E aí vende o Pedro Raul. eu já Aí entendi. hoje o Vasco não tem nenhum atacante. Aí entra exatamente nisso que o Pedrosa falou. A necessidade. Todo mundo sabe que o Vasco está desesperado atrás de um atacante. E a proposta tem que ser maior, não só para o clube, não. Vai ter que ser boa também para o jogador. Porque você vai ter que convencer ele, porque esportivamente você não convence. O Vasco é um time gigante e obviamente que todo jogador pensa um dia em jogar no Vasco. O Vasco é enorme. Só que o momento do Vasco não ajuda. Não. E aí o jogador não quer chegar num time, que mesmo um time tradicional, expressivo no Brasil, ele não quer jogar num time que tá brigando pra se rebaixar, pra não cair. E o que você tem que fazer? Abrir o bolso. Abrir o bolso, e aí você inflaciona muitas vezes um jogador que é mediano, que é bom, você inflaciona esse mercado, faz um contrato longo e fica refém desse contrato. E é aquilo que a gente falou aqui, o dinheiro ele é importante, só que quando você não sabe utilizar o dinheiro, tudo que começa errado, termina errado. E o Vasco a gente está vendo que o começo e o meio estão muito errados, e eles não estão conseguindo.